Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma corrente não, mas de uma perspectiva dentro dos estudos culturais que foi bastante emblemática e está muito relacionada ao que a gente viu na aula passada com o evolucionismo. O evolucionismo ele acaba gerando uma coisa chamada etnocentrismo, que é um conceito extremamente importante para vocês e é o assunto dessa aula de hoje. Etnocentrismo é um princípio, vamos botar assim, filosófico, cultural, enfim, que pode tratar de diversas formas, que coloca a cultura a qual a pessoa pertence como sendo a cultura mais avançada, mais desenvolvida, e a partir daquela cultura se analisa as demais. Isso é o etnocentrismo. Os primeiros estudos culturais que começaram a existir, que nem eu comentei, os estudos culturais, estudos sobre culturas especificamente, eles surgem dentro do conceito, dentro do contexto colonial, dentro do contexto das colônias europeias ao redor do mundo. E esses estudos, eles sim são evolucionistas, eles têm uma perspectiva positivista muito forte e eles são etnocentristas. Ou seja, as pessoas, por exemplo, um inglês, quando vai para uma colônia inglesa em outra parte do mundo, esse colonizador inglês, ele vai com a ideia de que a cultura dele é mais avançada, ela é mais desenvolvida, e ele vai analisar a outra cultura que ele está indo estudar de forma preconceituosa. Ele parte do princípio que a sua cultura é o centro do universo e ele analisa as culturas as outras culturas a partir dela. Isso é etnocentrismo. Então, eu centralizo uma etnia, a minha, a qual eu nasci, e a partir disso eu olho ao redor do mundo. Por exemplo, um etnocentrismo pensando a partir do Brasil seria isso, eu pensar na cultura brasileira como sendo a central e analisar e julgar as outras culturas a partir da minha. Então, eu vou analisar todas as outras culturas ao redor do mundo a partir da minha, sem levar as particularidades necessariamente daquela cultura, porque ela é daquele jeito. Né? Eu julgo simplesmente, vamos pegar discursos de senso comum que envolvem essa dimensão etnocêntrica. Tá? Isso é muito comum, assim, a gente escutar até hoje. Por exemplo, europeu é muito frio, norte-americano é muito bobo, japonês é muito sério, alemão é muito pontual. Essas coisas que envolvem em geral preconceitos, né? Elas são discursos que existem, mas por que a gente julga por exemplo, um japonês muito sério? Porque a partir da nossa cultura e da forma com que a gente se relaciona com as pessoas, as brincadeiras que a gente faz, quando encontra alguém e tudo mais, a gente olha para aquela cultura que não tem isso e considera muito sério. A gente olha para a cultura que a gente aqui acaba chegar atrasado é normal, desmarcar coisas é normal, esse tipo de coisa, porque a gente tem uma permissibilidade muito grande com essas questões relacionadas a horário, né? A pessoa chegar atrasada, não cumprir horário, não cumprir dia é muito normal, né? Marca a data de entrega de um trabalho, entrega depois, esse tipo de coisa. No Japão, na Alemanha isso não é permitido. A gente olha para eles, não, mas eles são muito pontuais, são muito, né, muito careta, né, tudo certinho. Um alemão não se considera pontual, ele acha que é normal ser daquele jeito. E ele vai olhar para a gente com outro olhar preconceituoso, dizendo que assim, não, você aí é uma zona, né, porque ninguém cumpre nada. Mas por que ele vai achar que aqui é uma zona? Não porque aqui seja desorganizado, aqui tem uma ordem de organização, tem um modo de organização. Só que para ele, para a forma com que ele foi criado e para a cultura dele, este modo de organização que a gente tem aqui, ele é descompensado. Entende? Então eu parto da minha cultura para julgar as outras. Isto, do ponto de vista do senso comum, acontece o tempo inteiro. Tá? É muito comum a gente fazer isso.
Do ponto de vista científico, é um problema. Porque no momento em que eu digo que a minha cultura é superior e eu vou julgar as outras, acontece uma coisa muito complicada. E que foi muito o que aconteceu, né? A antropologia, quando ela surge, os estudos culturais, quando eles surgem, eles têm uma função primordial nos processos de colonização mesmo. Então, eles estudam as outras culturas não para mostrar como elas são, esse não é o foco necessariamente principal. Muitas pessoas que vão estudar outras culturas, eles estudam aquelas culturas para que os colonizadores tenham mais facilidade em dominá-las. Então, eles vão estudar justamente aquilo que difere aquelas culturas, aquilo que organiza aquelas culturas, para que o Estado, vamos botar as colônias inglesas, né, o Estado do Reino Unido, né, ele adentre nas colônias da África, na Ásia, e consiga dominar aquelas colônias de forma a extrair mais riquezas daquelas nações. Então é para isso que eles surgem, né? Então, os estudos culturais eles surgem com essa perspectiva aí, bem complicada. E eles surgem com isso porque a cultura, a forma de pensar a ciência naquele momento, ela parte dessa perspectiva etnocêntrica, que no caso a gente pode resumir também a eurocentrismo. Vocês devem ter ouvido isso. Eurocentrismo é achar que a Europa é ser todo mundo. E o eurocentrismo é tão forte naquela época, que até o mapa que a gente usa hoje ele é eurocêntrico, né? Vocês sabem que a representação dos mapas, né? Isso em geografia vocês perguntem para o professor isso, mas a forma de representação dos mapas, ela tem um exagero, né? A forma com que a Europa parece é muito maior do que ela é comparado com as outras regiões do mundo. A gente vai ver o Brasil, o Rio Grande do Sul é maior que vários países da Europa. Mas se a gente vai olhar no mapa, não parece, porque isso é um exagero, porque a Europa está no centro do mundo. Vocês veem, literalmente ela está no centro do mapa. Aí por que a Europa está no centro do mapa e não o Brasil, e não outra parte do mundo, não a Ásia e qualquer outra parte? Porque quem fez os mapas, né, que a gente tem representação, quem representa o globo, né, achatado, né? Porque quando a gente achata sempre vai gerar distorção, né? O globo é redondo, quando a gente vai projetar ele, a gente tem que achatar ele, quando achata gera as distorções. Quem vai achatar os mapas e deixar ele plano, né? São os europeus, e eles impõem isso para o resto do mundo como sendo a forma de olhar o globo, né? A representação gráfica do globo através dos mapas seja aquela, ele bota a Europa no centro do mundo e todo mundo compra isso. Então, isso tem a ver com esse eurocentrismo, com esse etnocentrismo europeu em relação aos demais povos. Eles se colocavam como centro do mundo, centro do universo. Tá? E a principal característica disso, eu acho que fique bastante claro, do etnocentrismo, é o preconceito com as demais culturas. Se eu acho a minha superior, as outras vão ser inferiores. E isso vai desembocar, obviamente, em coisas complicadas, perversas, como nazismo, né? Como esses regimes eugênicos, né? O etnocentrismo ele está diretamente relacionado com o que a gente chama de eugenia. A eugenia envolve colocar um grupo étnico como sendo superior, e esse grupo étnico superior ter o direito de subjugar outros povos e subjugar em todos os sentidos, ou seja, tratá-los como escravos, exploração do trabalho e todo tipo de exploração que vocês possam imaginar. Então, isto ocorreu com praticamente todas as colônias europeias e o que inclui o próprio Brasil. O Brasil, todos os países que foram colônias de exploração têm as mesmas características. Isso é bastante importante, gente, porque, vejam, a gente tem um discurso muito tosco de que assim, se o Brasil fosse colonizado pelos franceses ia ser diferente, ia ser melhor. Não, gente. Porque, vejam, aqui a América, os países né, que aqui formam a América,
com exceção da América do Norte, né, ali Estados Unidos e Canadá, que é uma outra lógica de colonização, mas do México para baixo, todos os países foram colônias de exploração. Vocês devem ter estudado isso em geografia também, história, né? Colônias de exploração, elas são exploradas, né? E colônia de exploração, eles não estão com um projeto de construir um país, de gerar um treco legal, não. Eles querem, o colonizador quer entrar aqui, subjugar os povos que estão aqui, explorar recursos. Subjugar os povos é isso, é tratar como inferiores. Quando os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, eles subjugaram todos os povos indígenas que tinham aqui. Todos que eles tiveram contato, pelo menos, né? A ponto de vários povos indígenas serem dizimados. A gente cometeu genocídios, no plural, porque cada povo indígena entendam que é uma cultura diferente, tá? Cada povo indígena tem uma cultura, uma língua, eles não são, nem de longe, iguais. Fique bem claro. Cada povo indígena tem sua peculiaridade, são povos diferentes. Não tratem indígena como se fosse tudo a mesma coisa, que eles não são, né? É a mesma coisa que dizer que todo mundo que nasceu na América é igual. Que a gente é igual aos uruguaios, argentinos, chilenos, mexicanos. Não é? É a mesma coisa. Se vocês se acham igual a todos esses povos, culturalmente falando, é a mesma coisa que dizer que índio é tudo igual, porque a diferença é a mesma. Dizer que brasileiro é igual ao alemão, que é culturalmente, que é igual ao chinês, não é? A diferença entre dependendo das tribos indígenas, por óbvio, a diferença entre um brasileiro e um chinês é a mesma diferença entre uma tribo indígena e outra. É muito diferente uma tribo da outra, dependendo das tribos que a gente está falando. Tem algumas tribos que têm uma relação mais próxima, porque tem alguns vínculos de parentesco e elas saíram de uma origem comum, e outras não, outras são muito distantes. Então, não vão me dizer que índio é tudo igual, que não é, tá? Aí a gente vai ter um problema aí de compreensão. Mas várias tribos indígenas, quando os portugueses vieram para cá, foram dizimadas, elas foram destruídas e 100% do seu grupo étnico foi morto. A gente sabe que elas existiram porque ficou alguns relatos aí depende dos bandeirantes, de outros, dos exploradores, dos colonizadores, que eles deixavam alguns relatos escritos do que fizeram, dizendo que mataram todo mundo. Eles entravam na selva, porque, vejam, os pontos onde tem aldeias indígenas, em geral, são pontos muito propícios para fazer cidade, né? Então, são locais legais, porque, em geral, tem água perto, tem caça, são planos, não alaga, então tem uma série de condições. Onde é que vocês acham que os portugueses fizeram as suas cidades primeiro? São Paulo tinha um monte de tribo indígena ali. Vê se tem índio em São Paulo, capital, né? Manaus era outro lugar, tinha uma aldeia gigantesca em Manaus, né? Os que não foram mortos lá foram assimilados, né? Começaram a viver nas periferias lá de Manaus. E várias cidades ao redor do Brasil, que hoje são capitais, eram, na verdade, aldeias indígenas, né? Santa Maria mesmo, a região ali da Rua do Acampamento e tudo mais, tinha tribos indígenas que moravam aqui, né? E não tem mais índio em Santa Maria, porque a maioria foi morto, literalmente. O que legitimava essas mortes era essa compreensão preconceituosa de que esses índios eram, de um lado, atrasados e que, de outro, as sociedades europeias eram superiores, ou seja, essa dimensão etnocêntrica, que os portugueses, no caso do Brasil, eles eram o centro do universo, que eles estavam no centro do mundo e eles podiam subjugar os outros povos inferiores. Toda essa ideia de que tu pode subjugar povos inferiores é o cerne da política de eugenia, que é a política que vai ser mais conhecida através do nazismo. Mas a política de eugenia, ela surge com as colônias, ela surge de ponto de vista do Estado a partir de uma forma muito intensa, a partir da exploração das colônias, né, das grandes navegações. Então a gente está falando aí por volta de 1500, quando as colônias começam a ser constituídas, quando constituem as colônias aqui na América, né, colônias na África e em outros lugares. Então, quando começa a ter expansão marítima, começa-se a ter
essa ideia etnocêntrica, essa ideia preconceituosa, subjugação e extermínio de povos, tá? Então, é isso. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, me mandem e-mail e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais!